Hoje, vamos falar sobre a cidade de Aracati, litoral leste do estado do Ceará. Antes, se inscreva no canal e deixe o seu gostei. Dados do município. Localização. Fundação: 25 de outubro de 1842. Emancipação política: outubro. Gentílico: aracatiense. Unidade federativa: Ceará. Mesorregião: Jaguaribe. Microrregião: litoral de Aracati. Distância para a capital: 150 km. Dados de características geográficas. Área: 1.229,19. População estimada: 73.188. Densidade: 59,54. Altitude: 5. Clima: tropical atlântico e tropical AS. Fuso horário: UTC-3. Origem: Aracati, terra dos bons ventos, é um município do estado do Ceará, no Brasil, a 150 quilômetros da capital cearense Fortaleza, fundada em 11 de abril de 1747. Teve o núcleo urbano sede do município tombado em 2000 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, como Patrimônio Nacional. É a terra onde nasceu o revolucionário Eduardo Angelim, e também o romancista Adolfo Caminha, o primeiro bispo cearense, Dom Manuel do Rego Medeiros, o abolicionista Dragão do Mar, o ator Emiliano Queiroz e o pianista clássico Jacques Klein. Aracati teve sua população estimada em 74.547 pelo IBGE em 2019 e segundo o Ministério do Trabalho a cidade ficou em oitava no estado em geração de empregos formais, referência, CAGED 2019. Acesso em 28 de janeiro de 2020.http://de.monte.gov.br CAGED. A cidade é um polo econômico de serviços, que conta com mais de 3.000 pontos comerciais, destaca-se principalmente por ser uma das cidades mais visitadas da região. De 2017 em diante a gestão municipal tem investido principalmente em grandes eventos de todas as áreas, além de infraestrutura e paisagismo. Revitalizado a clássica Ave Coronel Alexanzito, conhecida como Rua Grande entre outros patrimônios históricos tombados com arquitetura portuguesa. Aracati também está em segundo lugar no Ceará em número de leitos disponíveis para o turismo. História: Ceará a partir do mapa de 1629 por Albernagy. Os primeiros habitantes das terras de Aracati, os índios potiguara, provavelmente entraram em contato com os europeus em 2 de fevereiro de 1500, através do navegador espanhol Vicente Yanes Pinzón, que aportara no local denominado Ponta Grossa ou Jabarana, segundo o historiador Tomás Pompeu de Souza Brasil, Pero Coelho de Souza. Durante a expedição contra os franceses que haviam invadido o Maranhão, ergueu, a 10 de agosto de 1603, às margens do rio Jaguaribe, o Fortim de São Lourenço. A sua permanência deu origem ao povoado de São José do Porto dos Barcos, sucessivamente, Cruz das Almas e Santa Cruz do Aracati. Aracati tornou-se um ponto de apoio militar. Várias edificações foram construídas: Bateria do Retiro Grande, Presídio da Ponta Grossa, Presídio de Coroa Quebrada, Presídio do Morro de Maceió e outras. Quadro de José dos Reis Carvalho de 1859 retratando um moinho de vento feito de carnaúba nos arredores de Aracati. A ocupação definitiva de Aracati teve início com o funcionamento das oficinas ou charqueadas do Ceará, que foram responsáveis por possibilitar a competitividade da pecuária no estado, tendo em vista os privilégios da zona da mata pernambucana com a cultura canavieira. Aracati transformou-se então em produtor de carne seca e no principal porto de exportação deste produto para as regiões canavieiras, além de continuar a ser um ponto de apoio militar. Fortim de Aracati, agora com o intuito de proteger o porto, as transações comerciais e os habitantes contra os ataques de índios como os Paiacu. A possibilidade de abate e conservação da carne, através do charque, foi a principal responsável pela ocupação e desenvolvimento das terras do Ceará. Por volta de 1740, já existiam oficinas em Aracati, inicialmente no pequeno arraial de São José dos Barcos do Porto dos Barcos do Jaguaribe, depois elevada à categoria de vila com o nome de Santa Cruz do Aracati, hoje cidade do Aracati. O comércio de carne e couro atraía abastados senhores de locais diversos. Aracati manteve-se por longo tempo como a localidade de maior influência de formação econômica, social e política do povo cearense. Com o crescimento do povoado, no local, em 1714,
foi erguida uma capela e, em 1743, foi instalado um juízo e tabelião local. Já em fins do século XVIII, Aracati se transformará, juntamente com as vilas de São Bernardo das Russas e Icó, na praça de negócios mais desenvolvida do Ceará. Em 10 de fevereiro de 1748, foi elevada à categoria de vila, ato oficial. No mesmo ano, foi erguido um pelourinho e empossada a Câmara. Em 1770, foram erguidas a Casa da Câmara e a Cadeia, na Rua do Comércio, antiga Rua das Flores. Em 1779, Aracati contava com cerca de 2.000 pessoas, 5 ruas e muitos sobrados e mais de 70 lojas. Em 1829, foi apresentada, na Assembleia Geral do Ceará, uma proposta que pretendia transferir a sede do governo da capitania para a vila de Aracati, mas a proposta foi rejeitada. Em 25 de outubro de 1842, a vila foi elevada à condição de cidade pela Lei Provincial 244. Em 1824, durante a Confederação do Equador, a vila de Aracati tornou-se palco de um dos acontecimentos marcantes da história do Nordeste brasileiro. Tristão Gonçalves de Alencar Araripe chefiou tropas rebeldes que atacaram e arruinaram a localidade, permanecendo no local por uma semana. Aracati sofreu com as inundações do rio Jaguaribe, hoje controladas com a construção de um dique. Eleição municipal de 1844. As comitivas de eleitores que transitavam pelas ruas e travessas da cidade buscavam suas pousadas nos currais eleitorais, verdadeiros acampamentos montados pelos respectivos partidos políticos, aonde iriam se alojar, receber alimentação e orientação, esperando a hora da eleição, que seria realizada no sábado dia 7 de setembro de 1844, na Igreja Matriz, como mandava a legislação eleitoral da época, para eleger os 9 vereadores para a Câmara Municipal além do juiz de paz. O Partido Conservador, apelidado de Caranguejo, era liderado pela poderosa família Caminha, cujo chefe o Céu. Silvestre Ferreira dos Santos Caminha, mantinha uma longa predominação na política do Aracati. Nessa eleição municipal, no entanto, sofria as consequências da dissidência de alguns antigos correligionários, que foram denominados de equilibristas, que se aliando aos Carcarás, cognome do Partido Liberal, preparavam através dessa união, causar uma fragorosa derrota ao seu tradicional rival na política aracatiense, o Partido Conservador, levando à vitória o Partido Liberal, chamado também de Chimango, comandado pelo Céu. João Crisóstomo de Oliveira e membros da família Pamplona, que tinha como maioria dos seus eleitores gente da cidade, enquanto os Caminha contavam com os moradores do sertão. Quando os sinos da matriz começaram a badalar no começo da manhã do sábado, dia 7 de setembro de 1844, chamando os fiéis para a celebração da missa, era também uma convocação para o comparecimento ao local de votação. Saindo depois da segunda chamada do sino da matriz do seu sítio no São José, acompanhado de um séquito de correligionários, todos com as cédulas de votação marcadas com os nomes dos vereadores do Partido Caranguejo, Reinaldo da Costa Lima, ao chegar ao largo da matriz, encontrou o local tomado por uma multidão. A mesa era composta pelo presidente, geralmente o pároco da cidade, 2 secretários e 2 escrutinadores, que tinham a competência de reconhecer a identidade dos votantes, receber as cédulas, numerá-las e apurá-las, manter a ordem da votação, requisitar a autoridade competente para fazer observar a lei. À medida que cada votante entregava sua cédula, um dos secretários a numerava, rubricava e recolhia na urna. O voto não era secreto. A lei permitia também o voto dos analfabetos. Terminada a eleição, a própria mesa, à vista de todos, procedia à apuração. Antes do início da votação, o movimento era intenso em todo o largo da matriz, com o ajuntamento dos eleitores de ambas as facções políticas em disputa. A cada momento, um pequeno distúrbio se manifestava no meio da aglomeração. Os chefes políticos, juntamente com o delegado de polícia, sentindo que poderiam perder as rédeas da turba, resolveram então se reunir e tentar entrar num acordo para evitar que um turbilhão de violência e agressões acontecesse, espalhando-se por toda a cidade sem nenhum controle das autoridades. Combinaram então que fosse feita a contagem dos votantes ainda antes de votarem. Quem tivesse mais gente sairia vencedor e quem tivesse menos eleitores se desse por vencido, e estava assim tudo terminado, sem necessidade de votação. Os caranguejos, tendo à frente o Céu, Silvestre Ferreira Caminha, reuniram todo o seu pessoal em fila. O mesmo aconteceu com os chimangos, que à ordem do Céu, João Crisóstomo de Oliveira, se postaram em fila para que pudessem ser contados para finalizar de uma vez por todas aquela pendenga, que se arrastava sem solução ao lado da Praça da Matriz, ao sol que começava a ficar forte, trazendo fadiga e calor para o povaréu.
Poderes políticos. A partir de 1748, Aracati passou a possuir uma Câmara Municipal. Só poderiam ter câmaras municipais as localidades elevadas à condição de vila. Compunham a Câmara Municipal os chamados homens bons, ou seja, pessoas do sexo masculino, portugueses ou filhos de portugueses e que tivessem propriedade e influência política. A cidade, por longa de sua história, sofreu com enchentes conhecido como cheias durante 1922, 1924, 1974 e 1985, esse último resultando na criação de um dique de proteção. Foi reconstruída ao lado direito e de costas para o rio Jaguaribe para que os ventos levassem para longe os odores dos locais de abate do gado. Esta conformação urbana permanece até os dias de hoje, resultando em uma falta de integração da cidade com o rio responsável por seu surgimento. Cultura. Até o ano de 1940, o Carnaval de Aracati sempre mantinha a tradição de começar os festejos mominos 15 dias antes da data oficial. No sábado antes do Carnaval iniciava com a chegada do Zé Pereira, que era um bloco que animava o povão para a abertura do Carnaval. Os homens vestidos de trajes que eram uma túnica branca, onde pareciam com almas, um capuz na cabeça que não dava para conhecer a pessoa que o estava usando e na mão eles conduziam uma tocha de fogo. A animação era por conta da charanga cantando e tocando marchinhas e frevos. Os ensaios dos blocos eram até sexta e no sábado à noite os blocos já desfilavam pela principal rua da cidade, Rua Céu. Alexanzito, Rua Grande, desfilavam pelas ruas principais os blocos Marujo da Orgia, Cana Verde, Contradanças de Velhos, as Baianinhas, organizada pela saudosa Maria Bahia, as Lanceiras, Odalisca, Bombas da Orgia, Cangaceiro Lampião e Maria Bonita, Malandro do Morro, homenageava a pequena notável Carmen Miranda, Caveira, os Índios, fundado por Mané Caboclo, depois passou a ser organizado por Chiquinho dos Santos e as Ciganas. Pela manhã desfilavam os tradicionais papangus e à noite abriam os clubes 7 de Setembro, Democrático e o Aracati Clube. Os foliões jogavam lança-perfume nas moças, serpentina e o confete pela manhã, à tarde saiam várias pessoas vestidas de papangu, logo em seguida vinha Chico de Janes, Geraldo Serino e uma mulher que se chamava Dora. Também havia um boi que só saia pela parte da manhã, Barra de Aço e Zé Pandeiro eram o boi e a catita e logo em seguida o cabe mais um. Não podemos esquecer das pessoas que fizeram parte da história do Carnaval de Aracati como Chico de Janes, Dora, Geraldo Serino, Barra de Aço, Mestre Hermes, Antônio Nogueira Ponciano, dentre outros. O último bloco de rua a ser criado em Aracati foi os Piratinhas da Santos Dumont, organizado por Lourdinha de Mestre Hermes, composto em sua maior parte por crianças. Os anos se passaram e o carnaval mudou um pouco, começaram a trazer trios elétricos. Antes de começar o falado mela-mela na rua principal, Céu. Alexanzito, Rua Grande, o primeiro bloco a desfilar era o Cabe Mais Um, em seguida vinha o Malandro do Morro, Caveira, os Índios, as Baianinhas e os Piratinhas da Santos Dumont. A abertura do carnaval era no domingo com a presença do Rei Momo e a Rainha. O primeiro Rei Momo foi Zé Benício. Um mês antes do carnaval, eles faziam a festa no clube para escolher o Rei e a Rainha do carnaval. Depois de escolhidos, os dois desfilavam no trio elétrico fazendo a abertura do carnaval. Era entregue a chave da cidade e desfilavam 3 ou mais dias de carnaval. Após a morte de Zé Benício, seu sucessor foi Juarez, que reinou durante 6 anos, sucedido por Coelho, Mauro Jorge, Netinho, Evandro e Ricardo. Originalmente eram 4 dias de folia, mas devido à chegada de vários foliões na sexta-feira, Aracati ficou com 5 dias de folia. Na quinta-feira sai a banda Chico de Janes animando a cidade. Hoje é o desfile dos blocos alternativos do Carnaval de Aracati, Bob Esponja, Esquina dos Artistas, A Praça é Nossa, Ação Reggae, Bloco Boa, dentre outros. Hoje existe o Mela-Mela com trios elétricos indo e voltando na Avenida Coronel Pompeu. Pela manhã os foliões curtem o carnaval na praia de Majorlânida, onde é armado um palco para as bandas tocarem. Não existe mais o Carnaval da Praça da Comunicação. Arquitetura e urbanismo. Igreja Matriz. Paróquias e igrejas. Paróquia Nossa Senhora do Rosário, em sede. Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Brancos. Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres.
Igreja de Nosso Senhor do Bonfim. Capela de Nossa Senhora dos Navegantes, Nicho. Capelo de Nossa Senhora das Graças, Instituto São José. Paróquia Santo Antônio, Litoral. Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, Sertão. Os principais eventos: Carnaval de Aracati. Festa da Padroeira, Nossa Senhora do Rosário, 8 de outubro. Canoarte, julho. Carnaval de Aracati, fevereiro ou março. Festa do Senhor do Bonfim, 1 de janeiro. Festa de São Sebastião, 20 de janeiro. Festa do Município, 25 de outubro. Regata de Jangadas de Majorlândia, outubro. Festival Folclórico Cultural do Baixo Jaguaribe, janeiro. Festmar Festival Internacional de Rua do Aracati, Instituto IACB. A Paixão de Cristo do Aracati, Largo da Igreja Matriz, Grupo Teatral Frente Jovem, Instituto IACB. Instituições culturais: Museu de Aracati. Palacete da Biblioteca Pública de Aracati. Biblioteca Municipal de Aracati. Museu Municipal de Aracati. Centro de Artesanato. Divisão política. Em divisão territorial datada de 1995, o município é constituído de 7 distritos: Aracati, Barreiras dos Vianas, Cabreiro, Córrego dos Fernandes, Giral, Mata Fresca e Santa Teresa. Assim permanecendo em divisão territorial datada até hoje. Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez eu peço aquela moral aqui no canal para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o like para que todo mundo possa conhecer mais sobre esse assunto. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.